Em Lucas 10, 17, diz assim a palavra do Senhor. Abre lá em Lucas 10, 17 e depois o 19. Deixa a tua Bíblia aberta que nós vamos precisar dela. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, antes de João, antes de Atos, antes de Romanos, antes de Apocalipse, depois de Gênesis. Lucas 10, 17 e o 19. Diz assim: Jesus mandou os discípulos deles de 2 em 2. E foi enviado de 2 em 2. E quando eles voltaram, olha o que diz o versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Até os demônios nos respeitam. Até os demônios sabem que nós temos autoridade sobre ele. Porque quando Jesus enviou esses 70, ele estava enviando e deu a eles autoridade sobre os espíritos malignos. É por isso que voltaram esses homens, falou: até os demônios nos submetem, a gente ordena que ele sai, por causa da autoridade que foi dada. Versículo 19, agora nós vamos ver de onde que é a fonte dessa autoridade. Eis que vos dou poder, olha quem está dizendo isso, Jesus está dizendo isso. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, quer dizer, demônios e espíritos malignos. E ainda ele diz: e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus está dizendo àquelas pessoas: olha, isso aconteceu, os inimigos se submeteram, o inimigo te respeitou, não por causa de vocês, mas por causa da autoridade que foi dada por mim. E Jesus, quando eu aceitei Jesus, quando eu fui batizado, eu já passei a ter uma autoridade, porque no batismo a gente tem um discipulado, onde explica o que as coisas significam, como a palavra de Deus significa, e ali é dada autoridade, a pessoa nasce de novo no mundo espiritual. E ali o inimigo tem que olhar para aquela pessoa e falar assim: aí eu não posso. Quantas vezes não vi testemunho de pessoas que estavam fazendo trabalho de macumba para alguém, para um marido, e aí na encruzilhada apareceu lá o demônio nesse testemunho e falou assim: eu não posso fazer trabalho nenhum sobre esta vida, eu não posso tocar nesta casa, eu não posso separar esse marido desta mulher, porque quem estava fazendo é aquele que queria ficar com o marido da outra que era casado. E estava fazendo um trabalho, eu não posso tocar nesse marido, porque a mulher dele é mulher de oração e tem coberto ele em oração. O inimigo não toca. Meu irmão, se você imaginar quantas vezes a minha mãe, sabe, ela não orou, ela rezou, é o jeito dela falar. Ela falava: Deus, protege o meu filho. Eu usava maconha e cocaína. O meu passado não me envergonha porque ele passou a ser testemunha. O meu passado eu não me envergonho dele porque é testemunha hoje. Os meninos que me via, hoje alguns deles estão convertidos. Vieram aqui um rapazinho que de repente eu estava lá perto da favela São Manuel, ouvi um rasgar de alguma coisa. Tchá! Aí fui jogar bola no campo, ali na praia, né? Falei: rapaz, que barulho foi aquele? Ele falou assim: era eu. Eu sou casado há 25 anos, eu era solteiro. Eu estava testando o meu R15. Olha o lugar que eu vivi. O meu irmão fazia parte da gangue da Função, hoje ele é da Batista, líder dos jovens lá. O meu irmão era da gangue da Função, ele vivia com revólver, dormia dentro dos vagões dos trens. E o líder da gangue, Deus já o levou, foi o Aleluia. Ele foi o líder dessa gangue. O Aleluia matava qualquer um por pinga. Era meu amigo, nunca me fez nada. Tinha um bom relacionamento com ele, tem um bom relacionamento com a família dele. Tem um irmão dele que vem sempre aqui. Então eu quero dizer para você que Deus muda as pessoas, Deus põe autoridade, Deus chama aqueles que não são para se tornar alguma coisa. Eu sou projeto vivo de Deus. Eu levava maconha em casa na carteira para mostrar à minha mãe. Agora você imagina o coração de uma mãe vendo na carteira do filho um cigarro de maconha, vendo outro que andava com revólver na cinta.
Você ia falar assim: o futuro desses aí é o cemitério ou é a cadeia? Quem perdeu foi o inimigo, porque Deus respondeu a oração da minha mãe. Eu estou aqui para te dar testemunho, e o meu irmão está lá para dar testemunho de Deus, que é a oração. A autoridade dada por Deus pode mudar a sua vida, e mudar a minha, e mudar os seus entes queridos. Autoridade. Deus falou que já está tudo liberado. Jesus já falou que está tudo liberado. Não essa liberação que nós estamos vem na cabeça aí. Mas Jesus, em João 19:30, diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, lá quando ele estava na cruz, ele disse: está consumado. Tudo já está pronto, tudo já está resolvido. Quando Jesus se entregou na cruz, tudo já estava pronto. Então não tem mais nada para se fazer. Tudo Jesus já fez. Aí ele venceu o inimigo, nos deu autoridade, e nós temos que usar essa autoridade. Tem autoridade, meu irmão, que a pessoa não cuida da saúde mesmo, né? A pessoa fala assim: come aqueles... Depois dos 30 a gente começa a perceber isso. Então já quero falar para aqueles que têm menos de 30. Já vem triglicéride, vem colesterol, vem variação em pressão, vem diabetes, vai vindo aí. Mas por que vem tudo isso? Nossa, vou repreender esse demônio. A demônio estava aqui porque comia o que não podia. Vou repreender esse inimigo. Já começa, né? É eu mesmo. É eu que estou fazendo coisa errada com o meu corpo. Estou fazendo coisa errada, é consequência. Se eu planto o pé de espinho, eu quero colher uma flor. A não ser que seja roda, mas tem espinho também. O que eu plantar eu vou colher, é consequência. E aqui ele diz assim: tudo está consumado. Jesus na cruz já pagou o preço. Ali na cruz o diabo foi derrotado. E a palavra de Deus me diz assim: tudo que eu pedi ao Pai, no nome do Filho, me será concedido. E por que não acontece na minha vida essas coisas? Porque de repente está faltando eu tomar posse disso. Quantas pessoas, imagina a situação: você mora, né, em uma casa emprestada, mas Deus já falou para você que você já tem uma morada. Eu moro aqui embaixo desse viaduto aqui, mas eu já tenho uma casa. Ela tem na frente uma garagem grande para 4 carros. E eu tenho essa bicicleta com pneu furado, correntinha arrebentada. Mas eu tenho uma casa. Eu tenho chuveiro quente, eu tomo banho aqui na água da bica. Se eu tenho tudo isso, por que eu não vou procurar a casa? Porque de repente tem alguma coisa que me impede de ir lá. Talvez seja preguiça, né? Por isso que Deus fala: vai ter com a formiga o preguiçoso. Por isso que ele fala. Então nós precisamos ir atrás e conquistar. Se nós temos autoridade, muita gente tem enfermidade que não é aquela que foi através de comida, de desleixo, mas é aquela que veio espiritualmente. E aí você tem que olhar para essa enfermidade e falar assim: enfermidade, dá um nome para ela. Você sabe onde é a enfermidade? Aqui, enfermidade do estâmbio, né? Tem alguém que fala estâmbio. Enfermidade do estâmbio, sai agora em nome de Jesus. Você pode errar o nome, Jesus sabe o que você está falando. Às vezes algumas pessoas, por causa da sua simplicidade, acham que se ele fizer a oração, Deus não vai responder. Porque Deus não olha para as palavras, Deus olha da intenção do nosso coração. Se ele olhasse pela beleza da palavra e por bem vestido que fosse, você sabe onde seria o céu? Em Brasília. Fala bonito, se veste bem, a lista é grande. Irmão, na simplicidade. Jesus poderia ter nascido num palácio onde ele nasceu, na simplicidade. Viveu uma vida ali, fugindo, para que ele pudesse entender a minha situação e a sua situação. Porque ele veio para chamar aqueles que não são, para confundir aquele que se acha alguma coisa. Aquele que se acha, não, porque eu sou PhD, vou até parar por aqui. Eu falo assim: olha, você é tudo isso aí, mas eu preciso da sua simplicidade. Eu preciso que você permita, abra a tua boca e fala assim: ó, isso aqui eu não concordo, Deus. Que em nome de Jesus isso saia. Algumas pessoas às vezes se levantam de manhã com a dor nas costas, falam assim: ai, meu bico de papagaio. Se Jesus morreu pelo papagaio, pelo bico, pelo pé, por tudo, o que você está fazendo com esse bico aí? Ai, minha gastrite.
Agora, se tu não vai embora, é sua. Manda embora. O diabo tentou Jesus 3 vezes estando em jejum. Você acha que o bico de papagaio, arara, tucano, sei lá o que está na sua, vai sair só você falar assim: ai, está doendo, tira esse negócio de mim. É 1, 2, 3 oração, jejum. Tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. A pessoa no jejum, não pode jejuar, faz outra abstinência. Fica sem tomar café, fica sem comer bife. Pastor, tudo menos bife. A gente precisa fazer algum sacrifício. Jesus fez sacrifício por nós, mas tem coisa que a gente tem que fazer para agradar Ele. Não consegue fazer um jejum, gente. Abstinência. Continuando aqui. Lembra do filho pródigo? O pai dele tinha um outro filho. E o pai dele falou assim, o filho dele falou assim: pai, você deu a herança, recebeu o seu filho de volta depois que ele perdeu tudo, e para mim você não me dá nenhuma ovelha para eu me alegrar, uma carninha para me alegrar com meus amigos? O pai falou assim: tudo que é meu e é seu, tudo que é de Deus é meu e seu. Por que nós não estamos usufruindo? O que está faltando? Contra quem devemos lutar? Em Efésios 6,12, o inimigo pega isso aqui, e na igreja está assim na Indonésia. No Brasil, graças a Deus, não. Mas na Indonésia está bombando, tem gente pendurada na janela, desse jeito, dentro da igreja. E o inimigo tem feito um sucesso muito grande. Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As pessoas, em vez de lutar contra o mundo espiritual, quando alguém faz algum mal para mim, eu fico com raiva do irmão. O irmão não me cumprimentou com a paz do Senhor. Também, a hora que sair, eu vou fazer assim para ele. Aí eu vou usar a fala do Marcelo: queima Jesus. Estou plagiando o menino, né? Ele já saiu. Madeira começa a lascar, ele lasca fora. O que acontece? A gente começa a olhar para as pessoas e começa a ter sentimentos ruins contra as outras pessoas. Quando a luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Quantas pessoas não têm vontade? Se eu pego esse irmão na faixa de segurança com o meu carro, vai perder o freio. Ai, paz do Senhor, irmão, passou no pé? No pezinho, bem não pegou o dedo. Ai, misericórdia, Senhor, eu queria canela. Não consegue perdoar. É isso que o inimigo quer, que a gente não perdoe. Porque a gente não perdoando, a gente ficando com raiva do inimigo, da pessoa que se torna inimiga da gente, está fazendo justamente o que o inimigo quer. Aí o inimigo vai falar assim: isso aí mesmo. Quem for mais forte, quem cospe aqui. Quem nunca fez isso na escola? Ali surge a briga. É isso mesmo, ele falou de você. Vai lá, sopra no ouvido. E a gente tem um ouvido tão bom, mas tão bom para ouvir coisa ruim. E aquilo só de pensar chega a cansar. A adrenalina sobe. E a gente tem um ouvido tão ruim, é tão cego às vezes para ver as coisas boas. Jesus, ele faz tudo de bom, não sei o que lá. Ele olha para nós e fala assim: lá no fundinho lá do pastor Osmir tem um negocinho lá, uma chaminha desse tamanhozinho que não apagou. Eu vou lá dar uma banadinha para crescer, porque isso é importante. Jesus olha com os olhos de Deus e vê a coisa pequenininha, mas que seja importante. Nós, como seres humanos, olhamos para a mesma pessoa que Deus olha, mas fala assim: pessoa maldita, linguaruda. Não é assim. Com os olhos de quem nós estamos olhando? Com os olhos de Deus. Se Deus olha para mim fraco, pecadora, erro todos os dias, e peço perdão para Ele, Ele fala assim: eu te amo. O seu pecado pedido perdão, vou jogar no mar do esquecimento. Eu vou continuar te amando. Você tem um lugar no céu. E nós estamos condenando aquilo que Deus quer salvar. O inimigo quer que você lute contra outra pessoa. Ele quer que você fique com raiva da outra pessoa. E eu quero perguntar aqui, em nome de Jesus:
O inimigo não está tendo sucesso na tua vida, porque em vez de odiar, você está amando em nome de Jesus. Diga aí um amém. Pelo menos para não passar vergonha, né? Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra as pessoas. Tem autoridade de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Quem poderá impedir a nossa bênção? Isso é fantástico, meu irmão. E isso aqui é tremendo. Muitas vezes, o pastor, o obreiro, o diácono, faz uma oração, você fala assim, esse diácono aí, viu? Deus não ouve ele não. Olha, ele orou para mim, e a minha bênção não chega. É diácono fraco, é pastor, esse pastor não jejua. E já começa, estende a língua que é mais uma gravata. Olha o que pode impedir, a única coisa que pode impedir a tua bênção de chegar. Abra comigo em Daniel 10, 12 e 13. Daniel, o profeta Daniel, depois de Jeremias, lá perto de Ezequiel, antes de Joel, antes de Oséias, depois de Apocalipse, antes de Apocalipse e depois de Gênesis. Depois de Apocalipse não ia ter, né? Aí seriam os apócrifos. Daniel 10, 12 diz assim: então me disse, Daniel estava no jejum de 21 dias, e como foi esse jejum de Daniel? Daniel não parou de comer, mas tudo que era bom, ele deixou de comer. Se ele gostava de um bife acebolado, Senhor, por causa do Senhor, eu vou deixar de comer esse bife acebolado. Senhor, eu tomo aquele suco no almoço de abacaxi com hortelã bem docinho, eu vou tomar água. Senhor, eu assisto televisão lá no Ratinho, eu vou armar uma ratoeira porque eu não quero mais ratinho em casa. Ele começou a cortar as coisas boas dele. E aí ele cortou tudo que era bom, que trazia alegria no coração dele. Ele falou, como se no dia de hoje você, em vez de comer arroz, feijão, um bife de casquinha, você fala assim, arroz, feijão e água. Essa vai ser minha comida por 21 dias. Já imaginou essa cena? Você que está acostumado a comer aquele bife de fígado mal passado, né? Tem gente que não gosta. Mas olha o que aqui fez Daniel. Eu acho que eu meti Davi no meio de... Sai daí, Davi, esse aqui é de Daniel. Daniel 10, 12. Então disse, não temais, Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Daniel se colocou em jejum e estava ali quase há 21 dias em jejum e oração, e a bênção dele não chegava. Se fosse os crentes da Indonésia, ia falar assim, vou embora dessa igreja, todo mundo é fraco aqui. Não adianta orar, não põe a mão na minha cabeça, hein? Se Daniel tivesse pensado assim, ele não teria recebido a bênção dele. Aqui nós lemos que desde a primeira palavra que Daniel abriu a boca, o anjo veio dizer para ele que ele já tinha ouvido a oração dele, já tinha entendido do desejo do coração. E quantas vezes, meu irmão, a gente não consegue fazer uma campanha na igreja de 7 sexta-feira, de 4 sextas, não consegue. Eu não venho mais, não, vou lá para outra igreja lá, que lá tem um... Não vou nem comentar. Versículo 13, olha o que dia aconteceu aí. Mas olha o que estava impedindo a bênção de Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia, está falando dos demônios, está falando dos anjos malignos, me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. A bênção de Daniel ficou retida por 21 dias, por causa de uma briga no mundo espiritual, uma batalha no mundo espiritual. A bênção dele já foi liberada no primeiro dia de oração. No primeiro dia que ele se pôs de joelho, Deus olhou para dentro do coração dele e falou assim: anjo, vai levar a bênção dele. Aí os anjos malignos, os demônios, anjos caídos, houve uma batalha no mundo espiritual para que essa bênção não chegasse até Daniel. E quanta batalha não há nesse mundo espiritual para que você e eu, nós não viemos receber a nossa bênção.
E muitas vezes nós desistimos. Já pensou? Aqui o anjo que estava falando com Daniel é aquele que estava trazendo a bênção dele. Falou: ô Daniel, desculpa o atraso, viu? Foi o trânsito. Tinha muito anjos demoníacos tentando impedir a passagem. Mas o anjo Miguel veio me ajudar. E aí eu consegui chegar. Está aqui a tua bênção. Eu quero dizer para você que Deus tem ouvido a tua oração. E a tua bênção está aqui nesta noite, eu creio. Vai dando glória a Deus. Vai dando aleluia. Que Deus, o anjo, o Senhor da glória e da bênção está aqui nesta noite. E eu creio na tua bênção. Daniel não desistiu. Daniel não parou. E você também não vai parar. Porque a bênção que Deus liberou para você, pode haver batalha no mundo espiritual, mas você vai batalhar também. E a tua bênção vai chegar. Quero concluir aqui. Aí a gente vai falar assim: pastor, então por que eu não recebo a bênção? Eu acredito que a grande maioria já foi no zoológico, não é? E já passou pela jaula do leão ali, né? Todas as vezes, com exceção uma, que eu quase sujei minha roupa. Você não ri, você ri, porque eu sei que estava lá, viu? Eu cheguei despercebidamente. Falei assim: cadê o leão, hein? E ele estava atrás daquele gaio que estava lá, né? E ele deu um uau! Eu bati palma aqui, ó, só aqui, ó, pá! E ele estava onde? Do lado de dentro. Meu coração não bateu, tirou um racha. Aonde estava o leão? Preso do lado de dentro, ele me assustou. A palavra de Deus diz que o inimigo ruge como se fosse. E você tem ficado com medo desse leão, né? Vai ver um gatinho rouco. Aí ele vai lá, mexe na voz. Eu trabalhava no frigorífico Santa Rosense, prenda. Tava linguiça, todo esse negócio aí. É mais um que vocês não sabiam, né? Eu sou muito prendado. Aliás, trabalhei na prenda. E chegando lá, e tinha as pessoas que descarregavam a carreta. Não tinha empilhadeira ainda naquela. Eu sou jovem, gente, que a empilhadeira veio bem depois. Não tinha empilhadeira ainda, encostava aquela carreta cheia assim. E de repente eu estava dentro do escritório, que eu trabalhava no faturamento de notas. E eu ouvi uma voz lá fora: pega isso aqui, põe pra lá. Me chamou. Eu falei: rapaz, eu vou lá ver. Esse cara deve ter uns 3,5 metros. Eu vi uma caixa vindo assim. Eu falei: quem tá falando assim? Ele falou: rapaz ali. Eu falei: benza a Deus, hein? Generoso Deus para ele. Voz de trovão. Lá dentro eu pensei que era um gigante. Fui ver, ele tinha. Aquele era mais alto que ele, que ele vencia. 10-0. Eu falei: ei, baixinho, bom. Eu não falei não que ele era saqueiro, a coisa ia apertar. Mas ele é pequenininho. O inimigo tenta fazer isso. Jesus já derrotou o inimigo por mim e por você. O inimigo está derrotado. O inimigo já foi vencido. E nós estamos olhando para ele como se ele estivesse aí e pudesse tocar a minha e a sua vida. E não pode. Porque eu e você, nós somos ungidos do Senhor. Somos separados, somos santos. Ele não vai tocar na minha vida. Não vai tocar na sua vida. Mas se você ficar com medo dele, tem gente que anda na rua, vê um cachorro. Embora eu quero, não é reclamação. Nós fazíamos evangelismo. E eu estava subindo uma rua do Meridota. Saiu no portão, um senhor estava lavando o carro, saiu um pudo. Eu não tenho medo de cachorro, gente. Quando abre a boca não tem problema, mas quando fecha dá dor de dente, dói o dente dele. Eu estava andando pela rua, saiu aquele pudo. Ai, que bonitinho, o cachorro partindo em cima de mim, eu só aqui. E os caras que estavam comigo, em vez de me ajudar, eu falei: que é isso? Eu estou evangelizando, evangelizo o cachorro também. Aparência, ela pode ser para o mal, pode ser para o bem. A aparência engana. E era um pudo, tanto é que eu não tenho pudo em casa. Se eu for na sua casa e tiver um pudo, você poda ele, põe em algum lugar lá. Você ri, mas agora eu dou risada e conto para você. Naquele dia eu fiquei com vontade de evangelizar meus amigos. João Valério, né? Eu acho que o Cláudio também estava. Tinha uma turminha aí, o Carlão. Estava todo mundo junto comigo, eles ficaram rindo. Quase que eu fiz uma oração forte. O inimigo já está vencido. Ele só ruge como um leão.
tentando buscar a tragarem que dá brecha para ele. Mas eu quero falar para você que o leão lá do zoológico, ele só é mantido vivo porque ele é alimentado. Ele só está vivo lá preso porque ele é alimentado. Então ele pode assustar alguém ainda. Mas eu quero falar um negócio para você. O que você acha que aconteceria se aquele leão do zoológico não fosse alimentado mais? O que você acha que ia acontecer com esse leão? Não desse mais água, não desse mais comida para ele. O que você acha que ia acontecer? Ia morrer. E esse leão que parece um leão, que ruge como um leão, por que ele está vivo na nossa vida, em volta de nós? Porque ele tem encontrado alimento em nós. E o que alimenta o diabo é o pecado. Silêncio, né? Cria, cria, cria. Um grilinho. O pecado alimenta o inimigo. Quando eu erro, irmão, hoje é noite de ceia. Na hora de fazer uma oração aqui para libertar, tem gente que vai fazer: Senhor, olha, apaga aquilo, Senhor. Eu não vou nem falar o nome, Senhor, que o nome é vergonhoso. O nome. Nós precisamos nos libertar, deixar de alimentar esse leão. Nós temos alimentado o inimigo com o nosso pecado. Pecado da internet. Ah, é feio ter internet? Não, é até bom. Mas o que você tem feito com ela? Glorifica o nome do Senhor? Você chama Jesus: Jesus, vem assistir esse filme da Playboy comigo. Você faz isso? Senhor Jesus, venha para este motel comigo. Você faz isso? Senhor Jesus, venha para... né? Vamos parar aqui. Que você já entendeu. Isso alimenta o inimigo. E quando chega aqui na igreja, o Espírito Santo começa a falar assim: olha, se liberta disso. Se liberta disso porque Deus quer falar com você. Se liberta disso que Deus quer falar com você. O mundo não entende porque está cheio de pecado. Seus ouvidos são tampados por causa do pecado. É colocado uma lente que não consegue ver exatamente como é as coisas. Que nesta noite Jesus possa colocar um limpador de para-brisa na sua lente aí, e você começa a ver Deus como Ele é, tirando o pecado, tirando tudo aquilo que é ruim. E eu declaro em nome de Jesus: você tem santidade sobre a tua vida. Se não tem agora, vai ter em nome de Jesus. 1 Coríntios 1:27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você se sente fraco algumas vezes? Deus quer te usar então. Você se sente incapaz? Deus quer te usar. Você acha que às vezes você não consegue fazer nada, que o que eu vou fazer? Ei, Deus, Ele pode estar do seu lado aí falando assim: fala comigo agora que eu vou te responder. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Ele é onipotente, Ele pode tudo. E o Senhor, esse Senhor que eu estou falando, Ele está aqui nesta noite. Talvez Ele não esteja ouvindo a tua voz, mas com certeza Ele está ouvindo os teus pensamentos. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você está querendo, Ele sabe o que tem de certo, Ele sabe o que tem de errado. Ei, você pode enganar o pastor Osmir pode enganar a igreja inteira, mas não engano a Deus. Não engano. E quero concluir com uma frase dita por Morris Cirulo, um pastor, apóstolo, não sei o cargo dele, mas eu vou chamar de pastor americano, que diz assim, e serve para mim e para você: tudo o que eu tenho que aprender é como vencer um inimigo que já está derrotado. Tudo que eu tenho que aprender é como vencer um inimigo que Jesus já derrotou para mim. Como vencer um inimigo que Jesus já derrotou para você. Isso que nós temos que aprender. Se eu acreditei em Jesus, eu faço parte do time de Jesus agora. E eu tenho que olhar para o outro lado que me ameaça e falar assim: em nome de Jesus aqui não.
O que às vezes está faltando? Eu quero que você nesse momento olhe para dentro de você e se aperceba. Como eu estou sendo? Será que eu tenho usado as ferramentas, as armas que Deus tem me dado? Ei, de repente você pode ter chego na igreja hoje, vocês que estão visitando, e falar assim: será que Deus pode me ouvir? Ele pode sim. Ele pode te ouvir. Ah, mas eu me sinto um derrotado, um fraco, um doente. Ei, Jesus veio para os fracos, para os doentes, Ele veio para as pessoas que necessitam dEle. Então Ele veio por você, Ele veio por mim. Então que você comece a ter autoridade que foi lhe dada. Lembra do policial que para uma carreta? Você pode parar uma legião de demônios, 6.000 demônios. Você pode parar, você pode ordenar que tiver sobre alguém, você falar em nome de Jesus Cristo, saia. Esses demônios vão se sujeitar a você. Está aqui, porque a autoridade, o poder é dado por Deus, é dado por Jesus. E Ele está dando poder nessa noite, vai recebendo aí. E Ele está dando poder e autoridade para você nessa noite. Aquilo que não te agrada, ora a Deus e fala: Deus, tira isso de mim. Você sabe o que está incomodando. Manda embora. Amém? Vai usar autoridade? Vamos ver, hein? Quero testemunho no próximo culto aqui. Nesta noite, falando de dar autoridade. Dar autoridade, pode cortar. Dar autoridade.